Bem, vamos ver um pouco mais sobre as ferramentas de seleção. Vamos trabalhar com essa imagem, é uma anemona do mar. Eu sei que pode parecer um pouco estranho para vocês, mas é uma anemona do mar de profundidade. Ela está preservada, ela está em cima da pedra aqui embaixo, e aqui é o animal, no caso branco, bege, essa corzinha aqui, e embaixo é a pedra. E o animal está assim porque está preservado, então ela está toda fechada, mas é uma anemona do mar. E vamos trabalhar um pouquinho com a ferramenta de seleção. Vou mostrar para vocês como remover o fundo das suas fotos para a publicação. A primeira coisa que a gente deve fazer é duplicar a camada. Quando o meu computador quiser pegar. Dentro das ferramentas de seleção, a gente tem a ferramenta de mover, que eu posso clicar, segurar e mover meus objetos, as minhas camadas, certo? Deixa eu voltar para o lugar. E aí nós temos a ferramenta de seleção de forma. Ela pode ser quadrada em sentido de segurar. Vocês vão ver que ela pode ser retangular, elíptica, coluna ou linha. Vou mostrar a retangular. Quando a gente clica e segura, a gente pode formar um retângulo de qualquer forma, certo? Quando a gente solta, a seleção tá feita, tá vendo os pontilhadozinhos? Então ele tá selecionando essa área de dentro. Se eu clicar em mover com a minha ferramenta seleção escolhida, ele vai mover só a seleção. Se eu clicar na ferramenta mover com a seleção realizada, vocês veem que tem aqui um mouse com uma setinha, não é isso? E agora, quando eu vou mover para dentro da minha seleção, ele vai aparecer uma tesoura. Significa que se eu mover aqui, ele vai cortar essa imagem. Deixa eu esconder a camada aqui para vocês verem. Então, se eu clicar aqui e mover, viram? Ele cortou a imagem. A gente não vai trabalhar necessariamente com essa ferramenta, mas ela também tem suas utilidades. Vou tirar a seleção, apertar com o botão direito e retirar a seleção, mas também tem atalho. Vou deixar o atalho também na apostila. E a outra ferramenta é a ferramenta laço. Se você clicar e segurar, você vai ver que ela tem várias subferramentas, né? A laço, você pode desenhar com seu mouse ou com a sua mesa o contorno, a forma como você quiser, tá vendo? Novamente, ela não é necessariamente muito precisa, mas aí vai necessariamente do conforto do usuário. E aí temos também a laço poligonal, que ela forma linhas em ângulos. Então você tá vendo que mesmo que eu mova, ela tá fazendo uma reta. E aí eu clico para finalizar a direção dessa reta e eu posso selecionar assim clicando. Vocês podem ver que ela é bem poligonal mesmo, é com ângulos e linhas. Para fechar, eu junto onde eu comecei, vai aparecer uma bolinha na minha ferramenta, vocês estão vendo? Ou eu dou 2 cliques em qualquer lugar e aí, dependendo do lugar onde ele tá, ele vai criar uma linha e fechar. Novamente, a gente não vai necessariamente usar ela agora por não ser tão preciso e nosso objeto ser mais irregular. Temos também a ferramenta laço magnético. Essa é uma das queridinhas, porque ela consegue detectar. Eu vou clicar na minha ferramenta de zoom e vou dar uma ampliada para vocês verem. A minha ferramenta de laço magnético, ela vai tentar se conectar como se fosse realmente um ímã à imagem pela diferença de pixels. Ela também não chega a ser tão precisa, porém dessas assim é a mais precisa. Então, se eu clicar aqui e for arrastando para perto, eu não estou clicando, estou só arrastando suavemente. Ela vai fazer esses pontinhos e vocês estão vendo que ela está se clicando. Se eu afastar um pouco o meu mouse, vocês estão vendo que a linha vai, mas se eu me aproximar, a linha volta como se fosse um ímã. Obviamente vocês vão ver que por mais que eu passe perto da imagem, às vezes pode ter algum errinho. E aí o que a gente faz? A gente conserta o erro. É assim, a gente depois vai completar, certo? Meu computador está um pouco lento, por isso vocês estão vendo a imagem assim, certo? Eu tô sem a rodinha do mouse e aí por isso que eu tô arrastando assim. Aí, enfim, vou passar por aqui, contornar, fazer junto com vocês. Espero que estejam fazendo por aí também, pelo menos façam. E contornei. Vou contornar de forma bem descuidada mesmo pra gente ver como a gente ajeita isso. Eu também posso clicar.
Se eu for clicando, ela vai formando esses pontinhos, que é justamente para indicar que finalizou aquela região e você já pode começar outra linha. Opa! E aí eu posso juntar onde eu comecei, que faz essa bolinha, significa que está fechando, ou eu posso dar 2 cliques e aí vai fechar também. Então vocês viram agora que eu selecionei só a minha anêmona. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho. E ela tá só ela selecionada. Correto? Para ajeitar, como eu faço? Quando eu clico na ferramenta laço magnético, vocês vêm aqui no cabeçalho que a gente tem a opção de fazer a operação com a ferramenta. Então, eu posso adicionar ou subtrair ou fazer interseção. Esse a gente quase nunca usa, a gente usa mais adicionar ou subtrair. Então, por exemplo, vocês estão vendo que está selecionada a parte de dentro, né? Ela está só selecionada a anêmona e a pedra. E aí, por exemplo, eu quero retirar essa seleção daqui. Então, eu vou ou clicar aqui em cima e selecionar minha ferramenta de subtração, ou eu vou segurar Alt. Se eu segurar Alt e fazer um contorno, pode ser assim mesmo, viu? Ao redor dessa área, ele excluiu essa área e manteve só a seleção que está próxima. Então, posso fazer isso também para cá e ir ajeitando a minha seleção. Caso ele tenha selecionado parte que ficou faltando, no caso ele não selecionou, então eu quero adicionar essa parte que ficou faltando. Então, eu vou fazer uma operação de adição, eu seguro o Shift, vai aparecer um maisinho, ou eu venho aqui em cima e clico na ferramenta de adicionar. Agora eu vou adicionar essa parte aqui. Estão vendo que agora adicionou. Aqui eu vou subtrair. Quando vocês forem fazendo, vai ficar mais fácil de entender a lógica por trás. Mas aí, obviamente, é um trabalho de paciência e delicadeza. Outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar com vocês é que quando eu faço uma seleção assim, se eu apertar ESC, eu posso cancelar ela antes de fechar. Tá? Então, por mesmo que eu faça isso, se eu apertar ESC, ele volta ao estado original que estava. Então, aqui nós temos uma seleção. Novamente, eu acho essa ferramenta bastante válida, muita gente utiliza, mas eu tenho uma preferidazinha, eu vou mostrar para vocês, que é a ferramenta de seleção rápida, que parece um pincelzinho. Então, eu vou tirar essa seleção aqui e vou mostrar para vocês. Quando eu clico, ela já vai selecionando o background. Então, ela vai ler os pixels que são mais próximos. Então, ela já até entende que eu estou querendo selecionar o fundo. Eu não estou selecionando a anêmona, vocês estão vendo que eu estou passando o mouse no fundo, certo? Talvez ele tenha dificuldade na pedra porque as cores são parecidas. Né? A gente vai ver isso já já. Viu? Que ele deixou escapulir um pouco aqui, mas tudo bem, a gente vai consertar isso. Beleza. E vocês viram como foi bem mais rápido. Só alguns cliques, algumas arrastadas, eu já selecionei boa parte da minha anêmona. E aqui eu vou dar um zoomzinho para mostrar para vocês como a gente pode corrigir. Com a própria ferramenta de seleção rápida, você pode fazer operações também. Eu posso segurar Alt para excluir. Por que eu estou excluindo? Porque eu quero selecionar só o fundo. Então, eu tenho que excluir a pedra e a anêmona da minha seleção. Então, vocês estão vendo que a seleção está indo para fora da pedra, para os contornos. Estou utilizando a própria ferramenta, certo? Eu particularmente tenho um controle maior dessa por costume ou prática, não sei, do que a do laço magnético. Mas assim, novamente, todas as ferramentas são válidas e elas têm usos diferentes em diferentes situações. Aguardem um segundinho para o computador processar. Eu vou ter que cancelar. Vou aguardar não. Vamos continuar aqui. Ele tá um pouquinho lento hoje porque eu acho que eu tô com bastante coisa aberta. E vou só excluir aqui. O que você pode fazer também? Aqui, essa ferramenta ela funciona como pincel. Então, ela tem um tamanho, que nem tamanho de lápis, ponta de lápis, que a gente tem 0,7, 0,5. A gente pode aumentar a área do pincel. Então, às vezes eu quero um pincel mais preciso, eu diminuo, na verdade, essa área.
E aí aqui eu posso dar uma entradinha, selecionando, arrastando. Aqui eu posso dar uma excluída, dei só um clique, vocês viram que fez uma bolinha. Enfim, devagarzinho, com paciência. Mas eu estou particularmente satisfeita com essa seleção. Faltam uns pedaços aqui, mas digamos que eu esteja satisfeita. E aí agora vou dar um encaixar a minha área na tela. E vocês estão percebendo que a seleção está batendo nas bordas, o que significa que essa parte da borda, excluindo a anêmona, ou seja, o fundo inteiro, está selecionado. Vou dar um delete. Quando eu dei um delete, o Photoshop ele me indica, utilizando esses quadriculados, que na verdade essa camada que eu estou trabalhando, essa área toda é transparente. Então não tem pixels aqui, tá sem cor, certo? E aí o que eu posso fazer? Eu posso criar uma nova camada, certo? Vou criar uma nova camada com o balde de tinta. Acho que vocês já conhecem, porque muita gente brincou no Paint ou em outro programa gráfico. E esse balde de tinta ele vai preencher a minha área com a cor que eu desejei. No caso, é uma camada e a camada tem o mesmo tamanho do documento, então quando eu clicar ele vai preencher de preto tudo. Lembra que a ordem das camadas diz quem está por cima e quem está por baixo nessa janela de camada. Então, eu estou dizendo que a minha camada 1, que eu vou colocar aqui, vou renomear fundo preto, tá por cima. Então, quando eu arrastar lá para baixo, ela vai por baixo do meu objeto. E aí nós temos um objeto prontinho, isolado, perfeito entre aspas, para publicação, no sentido que agora eu isolei, tirei o background e a atenção do espectador fica toda no meu objeto. Então, essas são as ferramentas de seleção que vocês podem utilizar, porém, aconselho que quando vocês forem tirar as fotos de vocês já vão pensando na edição. É muito mais fácil você preparar uma foto que, por exemplo, tem um fundo neutro. Deixa eu esconder aqui. Tem esse fundo neutro, essa foto eu já tirei pensando nisso. Eu coloquei um fundo preto porque o meu animal era branco, mas poderia ser outra cor também. Coloquei um fundo neutro para poder justamente tirar uma foto boa para publicação. Vou mostrar para vocês o que acontece quando eu não penso assim, né? Essa imagem eu tirei na bancada mesmo do laboratório. Vocês estão vendo que tem uma pinça aqui, isso é uma tampa de um pote. E tem outras pinças e tal. Não pensei, né? Só tirei essa foto. E vocês podem ver que é a mesma anêmona, inclusive, ela tá na mesma posição. E aí eu vou utilizar minha ferramenta, por exemplo, de seleção rápida. E vou selecionar aqui, certo? Só que vai ter um problema. Quando eu selecionar ela, deletar meu fundo, e vou colocar o fundo preto para vocês verem. Olha como ficou vermelho aqui. Esse vermelho é o reflexo, na verdade, da tampa. Não faz parte do animal, essa coloração vermelha. Então já está meio que influenciando, né, negativamente. Por isso que a gente precisa preparar nosso objeto para a foto, certo? Então evitem fazer isso que eu fiz, por exemplo. Obviamente dá para tentar ajeitar, utilizando aquelas dicas que eu dei sobre ajuste de cores e tal, neutralizar um pouco desse vermelho. Porém, se você puder preparar para que você consiga evitar, né, seria melhor. Outra dica que eu dou também com essas ferramentas de seleção é que você pode refinar. Deixa eu voltar para aquela. E eu vou voltar a minha seleção, certo? Eu vou dar um Ctrl Alt Z, porque o Photoshop, falar nisso, o Photoshop, o Ctrl Z, ele só volta uma coisa que você desfez. Para você voltar várias, você precisa dar Ctrl Alt Z ou utilizar esse Alt da direita do seu teclado com o Z, certo? Então, selecionei a minha anêmona, né? Utilizei aquela ferramenta de seleção. E aí eu vou mostrar aqui para vocês no zoom que às vezes as bordas elas têm algum problema e ficam meio, pela imagem ser borrada também, não fica bem definida as bordas. Vocês estão vendo que na verdade ela é meio esfumaçada. Tem umas partes pretas entrando e tem umas partes
brancas saindo da seleção. E aí, se eu quisesse fazer de forma mais precisa, eu poderia mexer aqui com a minha ferramenta de seleção selecionada, eu poderia vir aqui em refinar a borda. E aqui ele vai mostrar para você o que está selecionado em branco. E aqui eu posso aumentar a área, posso aumentar a suavidade, posso dizer se ele vai esfumaçar ou não, vocês estão vendo? Deixa eu botar aqui, mostrar o original. Esse é o original, esse já foi como modificou. Viram que ficou mais embaçado? Então ele vai selecionar mais essa área embaçada. E eu posso botar exageradamente aqui. Não, tá muito exagerado. Posso botar exageradamente aqui para vocês verem. Que inclusive eu posso realmente alterar bastante. Original. Você pode ir brincando com a ferramenta para ver. Aqui já ele restringiu, né, minha seleção, na verdade. E aqui ele ampliou bastante minha seleção. Eu vou dar, ó. Esse aqui é de forma exagerada só para vocês verem. Eu vou dar um OK. E vocês vão ver que ele vai selecionar assim que ele processar justamente aquela área maior que eu fiz, certo? Às vezes é interessante por algum motivo que você queira fazer um contorno maior, colocar uma imagem para divulgação científica, ou enfim, criar uma borda, ou até mesmo realmente refinar as suas bordas aqui, porque a imagem pode estar um pouco embaçada. Mas é uma opção também interessante. E agora a parte aguardada de realmente desenho e ilustração, por desenho no caso, dentro do Adobe Photoshop. Aqui eu tenho uma imagem para vocês de um desenho que eu fiz numa câmera clara, de um caranguejo, tem até a escala aqui em 1 milímetro. Então eu vou mostrar para vocês como eu abordaria essa imagem. Então, para desenhar no Photoshop, você pode fazer com o mouse ou com a mesa digitalizadora. Eu particularmente acho que a mesa vai auxiliar bastante, mas é realmente um investimento que você deve fazer caso você queira entrar nessa área, então eu recomendo. Mas existe muita gente que consegue fazer o trabalho com o mouse em trabalhos muito bonitos e bem feitos. É mais uma questão de prática e de conforto mesmo. Como eu já pratico um pouco o desenho, já me sinto mais à vontade utilizando a mesa digitalizadora, né? Já tenho alguns anos e já desenho um tempo também. Primeira coisa que a gente deve fazer é criar uma nova camada. Então, a camada de baixo vai ser a nossa base e a camada de cima vai ser o nosso desenho. Esse desenho foi eu que fiz, então assim, eu só quero realmente dar uma melhorada nele, né? Deixar ele mais profissional. Então eu posso fazer o decalque, o tracing. Afinal, o desenho é meu mesmo e eu me dou permissão, por assim dizer. Lembra que eu falei que o segundo grupo de ferramentas são as ferramentas de pigmentação, que modificam os pixels. Então a gente tem aqui a ferramenta Band-Aid, que é aquela que vai, a famosa retirar a espinha, né? Vai retirar sujeiras da sua imagem, partículas, alguns artefatos que você não gostou. A segunda é a ferramenta pincel. Então, a ferramenta pincel, ela realmente funciona como um pincel do Paint, vocês estão vendo? Quando eu seleciono ela, aqui em cima, nas minhas opções, eu tenho vários pincéis, certo? Inclusive, eu tenho bastante, porque você pode baixar esses pincéis, tem vários gratuitos, inclusive, e tem vários que são bem diferentosos ou que repetem padrões. Esse aqui que é uma folhinha, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui que é uma folhinha, tá vendo? Enfim, tem vários, por isso que eu tenho bastante. Mas eu vou colocar aqui, deixa eu resetar, os que são do próprio Photoshop, certo? Tá. Esses são os que vêm já com o próprio Photoshop. Então a gente tem esse pincel que é mais esfumaçado e temos esse pincel que já é uma bolinha mais sólida. Aqui do lado, caso você tenha habilitado também na janela o Windows, eu acho que é Brush, né? Segundo, no caso, ele vai mostrar também os pincéis, certo? Ele vai mostrar, por exemplo, que esse daqui
ele tem a mesma espessura, já a espessura dele fica de fina para grossa, de grossa para fina, vocês estão vendo? Então você vai conseguir ver o formato dos brushes aqui. E aí você seleciona aquele que mais te agradar, mas eu sugiro que para ilustrações técnicas e científicas você utilize um que seja similar a uma caneta nanquim, então um que seja sólido, não seja necessariamente esfumaçado a princípio, e que possa ter inclusive esse nível de pressão ou de linha, mas os dois servem. Vou utilizar esse daqui só para mostrar para vocês, caso vocês estejam fazendo no mouse. Primeiro eu ajustaria o tamanho do meu pincel, porque ele vai dizer a espessura da minha linha, certo? E a segunda coisa é, a camada de baixo, eu gosto de desenhar ela como se fosse um papel manteiga. Então eu vou deixar ela um pouquinho mais transparente. Aqui em cima, vocês estão vendo, opacity é a transparência. Então eu posso deixar ela mais clarinha, para que eu possa ver melhor exatamente aonde eu estou desenhando. E aí, com a ajuda do zoom, eu estou fazendo como se estivesse fazendo com o mouse, tá? Mas eu estou usando uma mesa. Você pode ir contornando e desenhando o seu objeto. Vou fazer só uma partezinha com vocês, porque realmente levaria muito tempo a gente terminar dentro do curso. Eu prefiro utilizar aquele pincel que fica mais fino, porque eu acho legal as espessuras diferentes. Porém, isso é uma questão estética e as publicações ou enfim as revistas aceitam tranquilamente, desde que o seu desenho esteja ou simplificado, ou realista, mas que esteja claro. Estão vendo que eu estou só decalcando, eu estou literalmente decalcando. Posso fazer isso porque novamente o desenho é meu. Estou fazendo rápido e de forma mais descuidadosa, só a fim de curso, tá, minha gente? Pronto. Aqui chegamos numa encruzilhada, porque aqui é uma parte bem fininha. Então eu diminuiria o tamanho do meu pincel. Eu posso clicar com o botão direito e aqui diminuir, vocês estão vendo? Estava em 23, eu vou botar em 10, por exemplo. E aí, como a partezinha é mais delicada, eu posso fazer isso. Porque, não sei se vocês estão vendo, mas tem uns segmentos essa parte do caranguejo. Então, é mais uma questão realmente de desenho. Certo? Deixa eu tirar meu zoom para ver como é que estamos. Se eu esconder a camada de baixo e pintar aqui de branco, vou criar uma nova camada e pintar de branco, tá? Para vocês verem melhor. Vocês estão vendo como fica realmente aqueles esquemas de quase cadernos científicos, ou enfim, bem definidozinho, né? E simplificado no caso. Obviamente eu poderia também optar por uma pintura mais realista. Deixa eu esconder de novo a minha camada branca e mostrar a camada de baixo. E aí aqui, se vocês estavam vendo, deixa eu voltar à transparência. Mas tem umas partes que eu sombreei. E aí eu quero reproduzir isso também. O Photoshop também dá essa opção. Então aqui, por exemplo, eu particularmente, por questão de organização, eu criaria outra camada. Então eu deixaria uma camada para a linha, para o contorno, e deixaria uma camada para o sombreamento, porque é mais fácil de editar caso eu queira mexer só num. Então eu vou criar uma nova camada, vou criar o sombreamento por debaixo. Eu vou renomear aqui para a gente não se perder. Aqui vai ser linha, sombreamento, fundo branco e original. Lembrando que os olhinhos dizem o que eu estou vendo e o que está escondido. Então, eu criaria o sombreamento separado. E aí eu posso utilizar, lembra aquele pincel esfumaçado? Eu posso utilizar tanto o pincel esfumaçado...
pegando aqui do lado, lembra? Os pincéis acessam essas cores. Então, vou pegar uma cor preta e eu poderia criar... Estava na camada errada. Outra coisa acontece, viu? É bom vocês observarem que camada está selecionada. Estou selecionando a camada sombreamente. Então, eu poderia criar um esfumaçado, vocês estão vendo aqui. Preto. E ir pintando, certo? Tá, poderia criar um esfumaçado preto respeitando a forma. Vocês estão vendo que meu sombreado passou um pouquinho daqui. O que é que eu faço? A ferramenta borracha. Então, a gente tem uma ferramenta aqui chamada ferramenta borracha. Se eu clicar nela, ela ajuda a apagar o que eu fiz por fora e deixar só a parte de dentro. Deixa eu sombrear aqui também para vocês verem como é que fica esse efeito. E aí eu posso apagar as partes que eu borrei, que saíram fora do planejado. Inclusive aqui eu posso fazer isso porque eu entendi que tem uma estrutura maior aqui na pinça. Pronto. Pronto, vocês estão vendo que eu pintei a minha patinha. Então eu posso fazer esse efeito. Outra forma também de pintar... Vou pintar o olho dele para vocês verem. Estão vendo aqui, né, que o olho também tem uma sombrazinha. Outra forma de pintar que eu posso fazer é com a ferramenta seleção e a ferramenta gradiente, que também dá um efeito legal. Com a minha ferramenta seleção, eu posso pegar, por exemplo, a ferramenta laço, certo? E contornar uma área aqui do olho, por exemplo. Vou colocar assim. E eu vou querer pintar só dentro dessa área. Vocês entenderam? Então, criei uma seleção da área que eu quero pintar. E aí, eu vou escolher a minha ferramenta gradiente, que ela fica dentro do balde de tinta. Quando você clica no balde de tinta e segura, aparece a ferramenta gradiente. Ela vai literalmente criar um gradiente. E aí, aqui em cima já vai estar predefinindo um gradiente utilizando a cor que está aqui, que no caso é preto. Então, vocês estão vendo que ele vai de preto para transparente. Mas, na verdade, eu queria preto e branco. E aí, se eu clicar nessa setinha aqui, vai mostrar vários gradientes. Os primeiros são baseados nas cores que você está aqui selecionado, certo? Então, eu quero um gradiente preto e branco. Seleciono esse primeiro. Ele vai ser preto e branco. Aqui a gente tem gradiente em linha, gradiente em esfera, por exemplo, gradiente em triângulo, vários tipos de gradiente. Vou colocar um gradiente em linha para vocês verem e vou arrastar. Vocês estão vendo que eu estou pegando aqui e arrastando. Quanto mais eu arrasto, mais suave ele fica. Ou mais escuro ele fica. Então, vocês podem ir clicando e arrastando. Se eu fazer assim, aqui embaixo estava bem preto, né? Então, o gradiente vai ser diferente. Aqui vai ser branco demais. Pronto. Inclusive, eu posso fazer várias vezes, um por cima do outro, que não tem problema. E aqui eu vou tirar minha seleção para vocês verem. Retirei minha seleção. E vou colocar fundo branco para vocês verem como ficou o efeito. Vocês estão vendo como fica a ideia de gradiente também? Posso utilizar essa ferramenta para criar áreas de coloração. Vou mostrar para vocês a ferramenta gradiente, caso não tiver selecionado, certo? Vou mostrar dentro desse quadradinho. Então, o gradiente funciona assim. Quando você clica e arrasta, ele vai criar um gradiente na intensidade também da sua seta em relação à área. Então, se eu fizer uma linha curtinha aqui, ele vai concentrar meu gradiente aqui, vocês entenderam? E se eu clicar uma linha grande, ele vai selecionar meu gradiente por toda essa área. Então, você pode fazer isso para preencher rapidamente áreas grandes ou áreas que você não quer necessariamente, não tem habilidade, enfim, quer cobrir rapidamente. Vou mostrar de novo, por exemplo, se eu quisesse fazer nessa área daqui, eu farei uma seleção da forma. Como a minha camada está por baixo da linha, não tem problema ela não ser exata, certo?
E aí, novamente o gradiente. Vira o efeito de sombra que dá. É uma pintura simples, mas bem efetiva. Principalmente para destacar regiões que são... que tem um certo volume. Então, você pode também utilizar isso para dar volumetria nos seus trabalhos. Outra ferramenta de seleção... Lembra que tem a seleção rápida? Se você clicar ela, tem seleção mágica, uma varinha mágica, na verdade. E ela seleciona uma área fechada. Eu acho ela boa para isso. Então, tipo, vocês estão vendo que essa área daqui, ela é regular, mas ela tá fechada. Então, se eu clicar... com a minha camada linha selecionada, então, seja, só tem a linha, certo? Então, se eu quiser selecionar só essa patinha daqui... Se eu clicar, vocês estão vendo que ele selecionou só a parte de dentro. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar só, tá vendo aqui ou aqui? Ele vai selecionar só o que tá fechadinho. Então, ela é ótima também caso você queira fazer uma seleção daquela área. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma seleção aqui, clicando. E na camada linha, porque eu queria selecionar o que estava dentro dessa linha. E aí, na minha camada sombreamento, eu poderia realizar uma pintura e essa pintura não iria sair da minha seleção. Então, é outra forma da gente selecionar a pintura. E aí, como os pincéis, eles também funcionam como pincéis, você também pode clicar, pode utilizar a transparência também para esses pincéis. Então, por exemplo, eu estou com um pincel preto aqui, certo? E aí, aqui em cima, no meu cabeçalho de opções, eu tenho transparência, por exemplo. Posso clicar em 47% transparência. Vocês estão vendo que ele já vai pintar cinza. E assim eu também posso dar volume. Se eu passar por cima, ele vai escurecer, porque é como se eu estivesse aplicando uma camada mais escura de tinta em cima. E aqui ele vai ficar claro. Então, com essa ferramenta, você pode criar também volume, certo? O pincel realmente funciona como um grafite, um pincel lápis de cor, uma aquarela em que você escurece e você pode aplicar cores diversas. Que aí eu recomendo a depender do seu objeto, né? Deixa eu deletar aqui. E aí, resumidamente, é isso. Eu iria terminar todo o meu caranguejo. Eu acho que talvez eu possa até fazer e mostrar para vocês depois. Terminaria meu caranguejo. Pintaria aqui os volumes. Ele tem os pelinhos, então eu posso fazer... Deixa eu escolher o meu pincel sólido. Vou fazer os pelinhos e tal. Tá vendo? Apesar de que eu acho que para nesse caso é melhor a outra ferramenta porque ela tem uma ponta fininha, então ela realmente dá uma ideia de cerda de pelo. Então você pode também fazer isso, por exemplo. Vocês estão vendo, né? Então é bem versátil, bem interessante e não é necessariamente difícil, especialmente quando você já tem um desenho, você pode decalcar por cima. E aí essa escala, como eu criaria a escala? No caso, eu sei que esse tamanho aqui é 1 milímetro. Eu poderia utilizar a minha ferramenta de criação de forma. Poderia criar uma barra exatamente do tamanho dessa, certo? Utilizar a ferramenta texto, tá aqui. Quando eu clicar aqui, ele já vai criar uma camada de texto, tá vendo? Então, eu posso digitar 1 milímetro. Obviamente tá gigante. Aqui em cima nas opções eu posso editar todo o meu texto. Eu posso editar o tamanho do texto. Eu posso editar a direção. Nas opções eu posso editar também até parágrafo, distanciamento. E aqui eu alinho, certo? Deixa eu esconder a imagem para vocês afinal. Então eu teria na minha imagem, digamos, se ela tivesse desenho tudo pronto, ficou os pelinhos aqui. Eu teria minha imagem final com a minha escala criada. Tem programas também como o ImageJ, que eles já dão a escala para você, caso você saiba o tamanho. Por exemplo, se eu soubesse o tamanho do meu caranguejo, o tamanho dessa pata, o ImageJ, ele calcula a sua escala, né? De acordo com
uma medida conhecida da sua imagem. Então, também é bem interessante. Mas aqui eu já tinha tomado a medida, então posso criar uma barrinha em cima do meu objeto. Bem, gente, essa parte eu resolvi finalizar o caranguejo. Eu vou colocar numa velocidade maior, só para que vocês vejam rapidamente meu processo. Eu ajustei o tamanho do pincel para que fique padronizado, né? O mesmo tamanho para todas as partes que eu estou fazendo, e basicamente sigo contornando, seja utilizando o meu rascunho de lápis como base e fazendo os contornos, sempre na mesma camada de linha. Então, tudo que eu estou fazendo na mesma camada estão unidos da mesma forma. Eu estou usando uma mesa digitalizadora, como falei para vocês, mas lembrando também que é possível realizar no mouse. Para mim, é um pouco mais trabalhoso e demorado, mas é possível. Então, é uma questão mais de prática e de insistência em realmente aprender e conseguir. Então, não sejam duros consigo mesmo. Se não conseguirem de primeira, é natural, mas aí praticando devagarzinho, vocês acabam pegando. Não é algo impossível ou muito difícil. É realmente uma questão mais de prática e paciência. Aqui eu estou criando formas com circulares e utilizando a ferramenta de elipse para criar os ovinhos, mas poderia também ser feito com o pincel. E aí eu vou fundir as camadas e estava em dúvida que ferramenta usar. E aí eu vou usar o pincel para terminar o ovinho. Esse ovinho estava meio achatadinho em relação ao outro. Eu nem sei se chama ovo, perdão ao pessoal que trabalha com crustácea, se eu estiver falando o termo errado. E, resumidamente, é isto. Só para mostrar para vocês como ficou. Ele já pronto, quase pronto, né? Ainda finalizaria, apagaria algumas coisas, daria mais alguns detalhes, mas para vocês verem ele completinho. E caso você tenha uma fotografia, que obviamente você tem que ter permissão, ou a fotografia seja da autoria sua para editar, você também pode utilizar da mesma forma a ferramenta pincel. Você pode ir em uma camada nova, baixar um pouco aqui a transparência, e eu posso estar realizando a pintura, nossa, bem mal feita, a pintura do contorno, certo? Outra ferramenta que a gente pode estar usando para desenhar dentro do Photoshop, além do pincel, existem várias na verdade, mas essa daqui que parece um bico de pena, chamada de Pen Tool. Então a Pen Tool, a gente quando clica aqui aparece várias, né? A gente tem a Pen Tool normal, que ela, quando a gente clica, ela forma curvas e ela vai formar um caminho, tá vendo? Caminho pontilhadozinho. Você pode arrastar, segurar e arrastar para deformar essas curvas e fazer o contorno. Aqui dentro também tem a ferramenta caneta livre, que na verdade você pode desenhar também ao redor. Eu acho que a caneta livre acaba deixando menos tremido do que o próprio pincel às vezes, né? Depende realmente do usuário. Eu tô fazendo descuidadamente só para vocês observarem. Tô usando um misto das duas. E aí eu posso ir clicando, fazendo curvas, adicionando pontos e deformando o meu contorno. Ela pode ser utilizada inclusive junta com a do pincel. Calma, eu tô com a ferramenta... Não, a ferramenta livre. E aí é isto. Ficou um pouquinho errado aqui, mas tudo bem. E aí depois que eu fiz o meu caminho, eu posso clicar aqui com o botão direito e
desenhar ou pintar caminho. Então ele vai preencher esse caminho, vai seguir esse caminho com um pincel. E aí eu posso selecionar aqui o pincel, né, aqui que vai estar aqui do lado, e ele vai selecionar também o tamanho do meu pincel. Então se meu pincel tiver com um tamanho 20, ele vai simular isso. Se eu der um OK, calma, deixa eu clicar na camada de cima, porque senão ele vai fazendo a camada de baixo. Então na camada de cima, que é uma camada nova que eu criei, eu posso selecionar com o botão direito Stroke Path. E ele pode também utilizar todas essas ferramentas que mexem com pixel, certo? Mas eu vou deixar só o pincel e vou botar um OK. E aí ele vai seguir esse caminho e vai criar o meu contorno. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Deixa eu baixar um pouco aqui a transparência. Vocês estão vendo que criou o meu contorno, certo? Posso deletar o caminho e vocês vão perceber que ele criou o contorno da minha folha. Então, com isso, eu posso estar desenhando os contornos da minha folha. Posso estar fazendo isso aqui, certo? Obviamente, com bem mais paciência e precisão, tá, minha gente? Isso é a níveis de aprendizado, já que nós temos um curso, e esse curso é mini. Vou só desenhar metade dela aqui, tá? Novamente, criei o meu caminho. Eu posso selecionar e só deixar o meu caminho. Deixa eu deletar o caminho. Com o meu balde de tinta, já que isso é uma forma fechada, ele vai pintar só a forma fechada. Dando um exemplo, tá? Então, aqui, além do pincel, para quem está trabalhando com mouse e talvez sinta um pouco de dificuldade, você também pode usar essa ferramenta. Obviamente, vocês estão vendo aqui que tem umas falhas do usuário, tá? Porque eu fiz com pressa e sem trabalhar com zoom e sem precisão. Mas, novamente, eu posso utilizar a borracha para apagar esses meus erros e polir a imagem. E polir a imagem para que ela fique próxima. Posso utilizar junto com o brush. E aí eu posso fazer essas partes aqui, por exemplo. Não tá preciso porque eu teria que diminuir bastante, né? Vou aqui diminuir o tamanho do meu brush para ficar numa linhazinha próxima. E aí vocês entendem que é questão só de ajustar detalhes e você pode trabalhar também com as duas ferramentas juntas ou a que você preferir, mas são essas duas opções. Um pouco lento o meu computador porque estou gravando com imagem e fica um pouco pesado. E aí você pode ir fazendo e preenchendo. Obviamente não sou novamente da botânica, então não sei se estou destacando as partes corretamente, mas você pode ir preenchendo de acordo com a sua necessidade, certo? Então tem essas duas ferramentas, tanto a do pincel quanto a ferramenta de caneta, que ajuda principalmente para as pessoas que usam mouse ou para as que têm a mão um pouco tremida. Ela ajuda bastante porque ela é um pouco mais suave em relação a isso, mais sensível. E aí ela consegue evitar um pouco a tremedeira, no caso, quando a gente está pintando. E caso eu quisesse montar uma prancha com as minhas imagens, vou mostrar para vocês como a gente monta a prancha e organiza nosso fluxo de trabalho, certo? Vou criar um novo documento no tamanho de... Vou colocar uma 4 mesmo, certo? Vou deixar meu documento já em RGB, porque vai ser uma publicação para a internet, e vou deixar já na qualidade de 300. Certo? Eu vou criar aqui. E aí eu vou querer passar o meu caranguejinho para lá. A gente tem todas essas camadas, certo? A camada do retângulo aqui da escala,
todas essas camadas. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso clicar, segurar Shift, que nem quando a gente seleciona vários documentos, e arrastar tudo junto e arrastar para lá, por exemplo. Ele arrastou para o tamanho que estava grandão, né? E aqui a gente tem todas as camadas pertencentes ao caranguejo. Eu vou até excluir essa de fundo branco, porque ela não me interessa, já que meu background já é aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou organizar elas. Eu posso criar uma coisa chamada grupo, fica aqui, essa pastinha, e eu vou jogar todas essas camadas dentro do meu grupo. Vou chamar esse grupo de caranguejo. Caranguejo, tá certo. E aí, quando eu clico no grupo, eu posso mover o grupo inteiro, tá vendo? O caranguejo tá bem grande, né? Para nosso A4. Então, eu vou dar um Ctrl T, transformação livre. Ao segurar Shift, eu posso diminuir ele e manter as proporções. Então, vocês estão vendo que eu estou diminuindo, mas o retângulo continua com a mesma proporção de altura e de largura. E eu vou montar a minha prancha, certo? Existem várias formas de montar prancha e eu acho que muitas vezes é uma escolha estética. Eu posso criar quadrados ou linhas dividindo as áreas, ou eu posso indicar que essa imagem é uma imagem A e a outra imagem vai ser a imagem B, por exemplo, certo? E aqui, só a nível de didática, eu vou duplicar esse grupo para ter duas imagens do caranguejo. Vou dar um Ctrl T de novo e eu vou ampliar. Vocês estão vendo quando eu amplio que ele fica pixelado, ele perde a qualidade quando você amplia a imagem. Um pouquinho, depende de como era a sua imagem original, certo? Então sempre trabalho com a imagem grande porque diminuir preserva a qualidade, enquanto aumentar às vezes retira essa qualidade. E aí eu vou criar um corte aqui, porque eu só quero a patinha e o olhinho do caranguejo, certo? Dentro dessa camada eu vou excluir a camada... Não, excluir não, vou deixar aqui. Eu vou mergir, vou deixar uma camada só. Mergir. Vou fundir as camadas, então a gente tem uma camada só, certo? E aí eu vou recortar só a parte do caranguejo. Vou deletar tudo que está fora dele. Vou selecionar inversamente e vou apertar delete. Porque eu quero só essa patinha do caranguejo, certo? Então você pode criar áreas assim. Tô só copiando o caranguejo para criar várias imagens, tá? Mas é como se você inserisse... Deixa eu inserir outra imagem. É como se você inserisse outra imagem. Vamos fingir que essa folhinha tem a ver com o caranguejo de alguma forma, que não tem, né? Vamos fingir, só faz de conta. Ctrl T, vou diminuir ela aqui. E aqui eu tenho outra área de imagem. O que eu poderia fazer? O que eu tô fazendo aqui, só pra vocês entenderem, a gente tem uma camada com caranguejo. Esse aqui vai ser zoom. Zoom pata, vou renomear só pra gente não se perder. O caranguejo grande todinho e aqui a nossa planta. Planta. E aí o que eu poderia fazer? Primeiro eu tenho que puxar a nossa escala, esse caranguejo que tá lá embaixo, eu acho. Eu seleciono essas duas, clico em mover e aí eu puxo, certo? Vamos deixar ela aqui por enquanto. Só para ela estar na nossa área. E aí o que eu poderia fazer? Com a ferramenta texto eu poderia indicar que essa é a imagem A, certo? Essa é a imagem B. Eu poderia utilizar a régua para alinhar. Então, eu tô colocando aqui para alinhar.
certo? E essa é a imagem C. Novamente, eu posso puxar nossa guia. Estamos reunindo todos os conhecimentos da aula para tentar montar essa prancha. E essa vai ser a imagem C. A gente pode criar quadrados também, lembra? Aqui embaixo nas formas. Forma de retângulo. Então, eu poderia isolar essa imagem dessa forma, tirando o preenchimento, deixando só o contorno, que teria que ser em forma de linha, e obviamente uma linha mais fina, provavelmente 5. Ver se assim fica legal. 3 pontinhos. Enfim, poderia ser feito dessa forma. Vocês estão conseguindo visualizar? E aí eu poderia dividir também os outros quadrados. Essa imagem aqui, obviamente, não tá muito legal, porque tá aparecendo a minha mão, tá aparecendo a régua. E essa imagem aqui não tem escala. E aí, como eu poderia fazer escala? Como eu tenho uma régua aqui, eu sei que essa medida aqui é 1 centímetro. Então, eu vou pegar o meu quadradinho, vou fazer uma barrinha de escala aqui de 2 centímetros, certo? Então, eu sei... Vou dar um Ctrl T para girar ela. Ctrl T e eu giro. Eu sei que essa barrinha daqui tem 2 centímetros, certo? Então, eu vou mover essa barrinha para perto da planta, porque ela pertence à planta. Vou colocar ela por cima. E eu vou criar um grupo para esses dois, para a questão de organização e caso eu queira mover os dois juntos, porque a barra vai pertencer à imagem, certo? Aqui eu vou escrever 2 centímetros, porque são centímetros aqui nessa régua, certo? E vou minimizar o grupo, vou colocar aqui planta. Então, nós temos aqui já a nossa planta com a sua escala. É importante vocês sempre lembrarem da escala. E agora eu vou retirar minha mão. Eu poderia fazer uma limpeza de fundo ou poderia simplesmente fazer uma seleção daquilo que eu quero capturar. Eu vou selecionar o inverso, porque ele vai selecionar tudo que não é essa folha. E eu vou apertar Delete na imagem da planta. Caso eu queira, por exemplo, tô achando pequenininho, né, em relação aos outros, deixa eu ver. Tá meio desproporcional. E aí eu posso apertar Ctrl T, selecionando o grupo. Por isso que é importante o grupo. Quando eu aperto o Ctrl T, ele vai junto. Então, ele vai junto com a minha escala. Então, se eu aumentar, a minha escala também vai aumentar de forma proporcional e vai manter o padrão, certo? Posso mover as guias para me ajudar a criar os próximos quadrados. Eu sei que temos um quadrado aqui, deixa eu escolher essa guia. Nós temos outro retângulo aqui, a borda, no caso, né, o limite. Opa. E aí, quando eu for criar o meu retângulo, ele já vai obedecer, ele encosta, tá vendo, na minha guia. Caso o retângulo não seja do tamanho que eu quero, eu também posso apertar, botar 3 para deixar padrão. Eu também posso apertar Ctrl T. Certo? Inclusive, eu posso duplicar essa forma desse retângulo e mover para o lado para que a gente mantenha o mesmo padrãozinho, não é isso? Pronto. E a letra C eu vou mover um pouquinho para dentro. Deixa eu deletar essas guias para a gente visualizar melhor. Então, aqui nós teríamos uma prancha simples. Obviamente, eu diria para vocês fazerem algumas coisas como padronizar o tamanho da fonte, deixar tudo do mesmo tamanho, é só clicar na fonte. Aqui em cima tem um tamanho. Vamos deixar todas 24, 36, por exemplo, e colocar todas na mesma posição, porque é importante que a gente padronize. Então, todas vão estar no canto direito, por exemplo.
Esse é o retângulo de cima. E aqui é só uma organização de fluxo para que você não se perca, certo? A gente tem as letrinhas aqui. A gente tem a imagem do zoom da pata. Nós temos o caranguejo maior, que a gente pode também mover selecionando as duas camadas com shift juntas e também mover para o cantinho essa. Nós temos esse retângulo aqui, que eu também vou deixar fora da área, que é o retângulo da direita e esse é o retângulo da esquerda. Inclusive, está um pouco incomodada porque está desalinhada aqui. Então, se você selecionar a camada e colocar a setinha para o lado, ele move, vocês estão vendo? E aí ajuda vocês também a terem mais controle. Só estou alinhando, certo? Como o B e C já estavam alinhados, eu vou mover eles juntos. Opa! A e B, certo? E aí temos mais ou menos uma prancha. O que você pode também estar fazendo é colocar, por exemplo, setas, é colocar destaques, é colocar nome de estrutura. Eu posso colocar aqui, número 1, nessa minha estrutura, número 2, e aí na legenda você pode adicionando quais são as partes do animal e enfim, você pode estar montando sua prancha. Então veja só a versatilidade do Photoshop e também de organizar suas próprias imagens, seus próprios desenhos. E como é que eu fecho, finalizo o meu arquivo? Eu indico primeiro você salvar, primeiro que você tem que salvar, que a gente não fez, durante ao longo do todo o trabalho, né? Para caso de alguma coisa no computador, enfim, você não perder seu trabalho. Mas você deve salvar como? No formato do Photoshop. Então, eu vou salvar aqui mini curso, aula prática e vou deixar no formato do Photoshop, porque ele guarda essas camadas. Então, caso eu precise editar, eu tenho salvo esse arquivo com as camadas da forma como eu deixei, com o nome que eu deixei e tudo mais. E aí, para a publicação, a gente tem algumas opções. A gente pode ir em arquivo, salvar como e você vai poder ver salvar como, por exemplo, JPEG, que é um formato para publicação, no caso digital, ou PNG, que também é para transparência, aqueles formatos que a gente viu nas nossas aulas. Mas para a revista, eles vão pedir geralmente formato TIFF, porque esse formato é um formato que não perde a qualidade. E aí o TIFF, eu sugiro que você primeiro achate a imagem, que a gente chama de achatar a imagem, é que a gente funda todas as camadas juntas. Porque quando a gente faz isso, a gente diminui o tamanho do arquivo, o arquivo não fica tão pesado e a gente preserva de que ele seja editado facilmente. Então, é uma segurança para o nosso arquivo. A gente vai botar aqui, ó, Flatten Image, que é achatar a imagem. Ele vai juntar todas as camadas numa só. Então, quando eu faço isso, inclusive, ele juntou com a background, tá vendo? Se eu esconder aqui, ele não pode esconder porque é a camada background. Mas vamos dizer, se eu esconder esse aqui, tá vendo? Ele tá todo juntinho. Deixa eu botar para mover. É uma camada só. Então, ele juntou uma imagem numa camada só. E aí, eu posso agora salvar como TIFF. E aí, quando ele for salvar em TIFF, você renomeia, né, e tal. Vai ter algumas opções. Eu diria para você manter essas opções e enviar para sua revista. No caso aqui, em imagem, você pode ver que se eu botar tamanho de imagem, ela já vai estar em resolução de 300, que é a resolução que geralmente pedem para publicação. E caso eu queira imprimir, aí você vai ter que converter, porque a gente está em RGB. E a gente vai em imagem, modo, e aqui a gente tem, certo? Quando eu converter para CMYK, não sei se vai ter, talvez tenha um pouco de modificação ali na cozinha da planta, da folha. Ele vai perguntar, você realmente tem certeza? Sim. Viu que a folha ficou um pouco mais pálida? Deixa eu mostrar aqui para você. Vou dar um Ctrl Z, RGB, aqui em cima, Ctrl Z, CMYK, converteu. Ele também deu uma acinzentada. E aí agora você pode também salvar como PDF para a sua impressão. Aqui dentro vai ter
Photoshop PDF, que aí você pode mandar para gráfica ou, enfim, imprimir na sua impressora, que o PDF também preserva a qualidade do arquivo, né, a qualidade da imagem. E chegamos ao fim do mini curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Acredito que com esse mini curso de introdução à ilustração científica digital e as técnicas que a gente usa para a ilustração digital, vocês já têm as ferramentas necessárias para ter independência na criação das suas imagens. Obviamente, existem mais ferramentas, existem outros programas que vocês podem estar testando também, mas com certeza esse curso vai ajudar vocês a tomar maior independência e os primeiros passos para esse tipo de trabalho digital. Eu espero que todos estejam bem, né? Estou gravando esse mini curso no momento da pandemia, então espero que estejam todos bem, com saúde e suas famílias também. Foi um prazer e qualquer dúvida vocês podem entrar comigo em contato. Vocês podem entrar em contato comigo e tal, conversar por e-mail, certo? Então é isso, obrigada e até a próxima.